Olá, mulheres, tudo bom? Bem-vinda ao canal Amar-se. Hoje o nosso assunto vai ser sobre filhos. Como ensinar os nossos queridos filhos a falar sobre sentimentos. Essas dicas vão ser para crianças a partir de 5 anos, porque a gente pode fazer isso também para crianças abaixo de 5 anos, a partir dos 4 anos, né? 3 anos também já dá para conversar um pouquinho com as crianças, mas a partir de 5 anos dá para ter uma conversa. Aqui vai ser mais um bate-papo, tá? Eu vou falar com vocês um exemplo de que eu aplico com os meus filhos e eu acho que vai ajudar muita gente. Esse é um vídeo com um tema dos mais vistos no meu canal e as mulheres que eu atendo sempre me perguntam, e acaba que me perguntam dicas sobre educação, sabendo que eu sou mãe de gêmeos e ainda tenho um terceiro filho, então eu sei, sou mãe de 3 meninos e é um assunto que eu gosto muito e também é um desafio para nós mulheres. Qual o principal benefício de nós ensinarmos os nossos filhos a falar de sentimentos? O diálogo, o desenvolvimento emocional, o fortalecimento emocional e principalmente a habilidade de reconhecer e identificar aquilo que ele sente isso são benefícios para a criança. Agora, para você vai ter uma facilidade em poder acompanhar o seu filho na adolescência e também na vida adulta. Porque falar sobre o que ele sente e falar com você vai ser natural para ele. É uma coisa que ele já faz naturalmente. Então, não vai ser tão difícil na adolescência, na hora que ele vai passar por momentos mais difíceis, onde ele vai ter dificuldade de reconhecer aquilo que ele sente. Ele nunca vai ter feito isso. E falar com você vai ser mais difícil ainda. Então, mãe, vamos começar a ensinar os nossos filhos e dialogar com os nossos filhos desde pequenininho, sentar para conversar. Então a gente bate um papo, vamos bater um papo, é a primeira dica que eu vou dar para vocês. Criança de 5 anos, 4 anos você já pode fazer isso, mas 4, 5, 6, 7, os meus filhos hoje estão com 8. É muito engraçado, eles adoram assim, vamos bater um papo, vamos conversar. E aí eles conversam, sai cada pérola. Vamos bater um papo, e aí, o que você acha sobre um assunto? Como é que estão os colegas da escola? Como é que você se sente na escola? Como é que você se sente em relação à professora? Então, o assunto aqui é bater um papo e sempre fazer essa pergunta. Como você se sente? Qual é o seu sentimento? Né? Quando a gente receber essa informação, gente, caso você perceba que aquilo que ele está falando para você não é o melhor sentimento, né, a forma mais correta de sentir ou de perceber, porque ele vai falar muitos dos seus sentimentos a partir da sua percepção. Então aquilo que ele percebeu e ele sentiu, ele vai falar. Então, o que você vai fazer? Você não vai falar, nossa, mas isso é bobo, mas isso é besta, não importa com isso não liga. Você não vai dizer o que ele deve fazer ou não com esse sentimento, porque o sentimento é dele. E esse desenvolvimento do que fazer com o sentimento também tem que ser uma capacidade dele. O que nós podemos fazer é orientar. A gente pode ampliar a visão daquela criança, né? Nossa, mas você se sentiu assim? E como será que seu amiguinho se sentiu com você agindo com raiva? Como será que a professora se sentiu? Será que todo mundo sentiu o que você sentiu? Você acha que esse é o melhor sentimento? Como é que a gente lida quando alguém fala do sentimento para nós? A gente faz perguntas, a gente não afirma nada. A gente faz pergunta e vai orientando. E você pode criar uma hipótese. Mas você não acha que se talvez dessa forma não seria mais interessante? Né? E a criança vai falar, é mesmo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, ensinar, dialogar com as crianças e ajudar e dar espaço para elas falarem do sentimento é uma coisa muito importante com essas perguntas na qual eu te falei, e também muito importante não dizer, não dar nome, não dar adjetivos a esses sentimentos, mas sim conduzi-los a um melhor sentimento, se for o caso. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo também que é muito concreto, que eu acho que vai ajudar vocês. É em caso de castigos, de punições, que é uma palavra muito feia, mas que a gente sabe que os pais fazem, tá? Né? Hoje em dia é feio falar isso por causa da psicologia positiva, né? Então a gente não pode punir, a gente não pode limitar, a gente não pode dizer não. Tem que ser palavras questionadoras de forma positiva. Então, assim, é claro que eu acho que é muito importante nós educarmos os nossos filhos mostrando que toda ação tem uma consequência, porque é assim que a vida é.
Não adianta você mostrar para sua criança, isso não teve uma consequência, amenizar os problemas. Não, se ele fez alguma coisa errada, isso gera algo, tem uma consequência. Claro que a gente não vai aumentar aquilo que não tem problema. Foi uma coisa simples? Foi simples. É uma coisa grave? É grave. Então, as consequências vai ser de acordo com aquela ação, né? Então, isso é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo meu que eu falei que eu ia citar aqui, é que meus filhos são gêmeos de 8 anos, eles estavam numa fase, isso durante umas 2 semanas, onde eles implicavam muito um com o outro, que eu acho que vai ser cada vez mais assim. Primeiro porque eles fazem isso na escola, os amigos fazem isso na escola e porque já tá entrando aí já 8 anos, parece que já vai meio que uma pré-adolescência, então faz aquelas brincadeirinhas que um não gosta, fala uma coisa que o outro irrita, o outro já tá irritado, aquilo que poderia relevar já não releva e já fica mais irritado e vira uma briga e os dois toda hora vindo falar, mãe, o João Paulo isso, mãe, o João Vitor aquilo, mãe, ele aquilo, mãe, Pedro Miguel aquilo. E aí, gente, vira uma guerra, porque se cada hora você ficar defendendo aquele que vem falar mãe isso, mãe aquilo, e eram coisas que, tipo, você não precisa provocar, e olha, você também pode relevar. Não eram coisas graves, mas aquilo tava me tirando a paz, porque era toda hora, e aí virava briga, e eles começavam a brigar, e aí eles ficavam nervosos. De uma coisa simples de criança, isso ia aumentando, até o ponto que eu tinha que falar, pode parar, chega, acabou a briga, não vamos falar mais sobre isso. E ficava para mim uma situação muito delicada porque eram situações que não dava para mim ficar tomando partido, né? Olha, apoiar esse ou apoiar aquele. Então, em alguns casos eu falo, vocês dois se resolvem, vocês começaram, vocês resolvem. E se eles não se resolviam, eu falava, se vocês não pararem, eu vou deixar vocês dois abraçados. Aí eles dão risada porque eles não querem ficar abraçados e isso já quebra um pouco o clima, né? É uma forma positiva de tirar a atenção. Mas o que aconteceu? Isso não passou, eu conversei uma vez, eu fiz essa brincadeira, eu fiz todas essas alternativas, eu falei, olha, se a próxima vez que isso acontecer, vocês vão ficar sem videogame, eu tô avisando pela última vez, então assim, os meus filhos eu deixo eles jogarem videogame somente aos domingos, então é o evento para eles, é o grande evento. Que eles, né, todas as crianças jogam vários dias, ou tem celular, essas coisas assim, eles não tem celular e só podem jogar videogame no domingo. Então é o grande evento para eles. Se vocês não pararem, eu vou tirar o videogame no próximo domingo. E eles não pararam, eu tirei dos 3. Dos grandes, porque tava todos 3 brigando, uma coisa não tinha paz. Falei, eu tô tirando porque eu não tenho paz, eu quero ter paz. Vocês estão, um tá irritando o outro, um tá ficando bravo sem necessidade e vocês sabem onde cada um precisa melhorar. Então foi isso a conversa que eu tive com eles e se passaram a semana, foi bem na semana do carnaval, nós não fomos viajar, eles nem sentiram falta porque teve tanta atividade e além disso, eu não dei o foco nisso. Não tinha videogame, a gente montou jogos e eles ficaram super felizes porque foi tarde de jogos e foi tudo tranquilo, mas é claro que eles, quando chegou a data, eles ficaram ansiosos, né, a gente vai jogar. O que eu fiz no dia de manhã? No domingo de manhã eu reuni os dois e perguntei, olha, vocês sabem que hoje é o dia que vocês podem novamente jogar e eu quero que vocês me falem o que vocês acham, né? Se vocês melhoraram, se vocês agora merecem voltar a jogar. E durante a semana, um dos meus filhos tinha me falado, mamãe, você viu? Eu parei de irritar o João Paulo. Eu falei, ai, que bom, né? Então ele falou de forma espontânea. Ele disse que ele estava mesmo tentando se policiar, né? Para não irritar o João Paulo. E eles diminuíram mesmo, não vieram ficar me reclamando um do outro. E quando começava, eu falava, olha, se começar já sabe. Então, e aí eu tenho um filho que é mais tímido, ele demora para falar, mas ele fala. O outro, quando você pergunta qualquer coisa para ele, que é para falar dele, ele começa a chorar. Por que ele começa a chorar? Ele tem dificuldade de falar dele, de falar sobre si, de falar de problema. É uma coisa que eu trabalho sempre muito com ele, sobre ele falar aquilo que ele sente. Principalmente se eu der uma correção com ele, aí ele ficava emburrado, ele ia pra cama. Eu ficava, olha, não vai adiantar você ficar emburrado, a gente tem que conversar sobre isso. Então ele tem dificuldade. Aí ele começou a chorar, eu comecei a brincar. Eu falei, não acredito, vai chorar? Aí eu falei, você já vai chorar? Não precisa chorar, a gente já tinha conversado com isso. Ele falou, não, tem uma coisa no meu olho. É muito engraçado, né? Eu falei, tá bom, tem uma coisa aí no seu olho? Então me fala. Eu falei, o João Vitor já falou de forma espontânea, então era difícil, eu mesmo comecei, falou que ele já estava
melhorando um pouco. E o que você acha, João Paulo? Você acha que melhorou mesmo? Aí ele falou, sim, eu acho que sim. E a gente começou a conversar, foi uma conversa de 5 minutos, nada muito longo, mas quando terminou, eles estavam me amando, então só love. Falei, olha, então vocês estão de parabéns, eu acho que vocês melhoraram mesmo, por isso vocês merecem sim voltar, mas se voltar aquele comportamento vai perder de novo, porque eu quero ter paz, eu não quero ficar tendo que intervir em briguinhas bobas que não tem necessidade. Então, eles ficaram muito felizes, parecia que o nosso elo cresceu ainda mais, só por causa de uma conversa de 5 minutos. Então, eu virei a amiga deles. E eu também aproveitei para perguntar, e aí, o que vocês estão achando de mim? Eu fiquei mais calma essa semana? Como é que vocês acham que eu estou? Estou estressada, menos estressada? O que vocês acham? E eles falavam assim, não tá não. E às vezes eles falam também, se eu estiver nervosa, mais estressada, eles falam, você tá muito brava, você tá muito nervosa, tá brigando muito. Então eles também falam, eu não sou perfeita, né? E quando eles falam, eu escuto porque eu sei que realmente ali tem uma verdade, porque eu dou essa liberdade para eles falarem, né? E também explico, realmente eu tô brava e tem esse motivo, realmente eu agi dessa forma e tava errada, não deveria ter feito assim, né? E eu ensino para eles o quanto é importante reconhecer os sentimentos e aquilo que a gente não faz certo, e eles me deram um bom feedback e eu fiquei toda feliz e a gente ficou se amando, né? Aí eu depois tive que sair, eles, tchau mamãe, eu vou ficar aqui, eu vou fazer a lição, não sei o que, quando eu chegar eu quero ver a lição. Foi muito do TPC, né? O trabalho de casa foi muito gratificante. Então, nesses momentos, quando você der alguma intervenção ou tiver que corrigir o seu filho, é muito importante, talvez se você vê que não é bom na hora fazer isso, depois de um tempo você volta e conversa sobre aquele assunto e pergunta para ele como é que ele se sentiu, o que ele achou, como é que ele viu. Você vai perceber que na maioria das vezes, quando a gente intervém com os nossos filhos de uma forma que nós perdemos a cabeça, que nós ficamos bravos, eles não perceberam o que ele fez de grave. Ele não percebeu exatamente por que tudo aquilo. A intenção geralmente deles é muito diferente daquela que a gente está vendo. Pelo menos acontece muito isso com meu filho. Às vezes eu venho e pergunto para ele se ele entendeu por que eu dei aquela bronca, o que eu falei aquilo para ele, e a maioria das vezes ele não entendeu, ele não percebeu por que eu fui tão brava, por que eu corrigi ele, por que eu falei aquilo daquela forma com ele. Ele não percebeu. Então eu explico novamente. Depois que aconteceu, eu explico novamente e explico por que eu fiz aquilo, dou um abraço, dou um beijo de reconciliação e a gente fica zerados, né? Recomeça tudo de novo. Então é muito importante fazer esse recomeço com os nossos filhos desde pequenos. Senão, às vezes pode ser uma briga que a mãe fica nervosa e tem um motivo e ele guarda aquele sentimento, uma percepção errada e você não teve a oportunidade de ir lá checar e esclarecer. Bom, esse vídeo ficou extenso, ficou longo, mas é um tema que eu gosto muito, você viu que eu falo com facilidade. Esse vídeo eu espero que te ajude a compartilhar com mãe, ajuda a divulgar nos grupos das mães, porque parece coisa simples, mas muitas mães não têm o hábito de conversar com os filhos, mesmo que eles já têm 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, não têm o hábito de conversar, não têm o hábito de perguntar e não sabe como conduzir essa conversa. Se você quiser saber mais sobre esse tema, se quiser saber mais dicas, deixa aqui nos comentários que aí eu vou preparar mais vídeos para vocês, tá bom? Não se esqueça de dar um like nesse vídeo e compartilha com muitas mães, porque muitas mães precisam. Beijos e até o próximo vídeo.